O salmo da nossa meditação hoje é o Salmo 42, orando a depressão. Todos nós já ou passamos, ou conhecemos alguém que passou ou está passando por aquilo que João da Cruz, do século XVI, chamou de a noite escura da alma. Para ele, a noite escura é o momento em que se perde todo o prazer. É o momento que, segundo ele, antecede as mudanças mais profundas na alma. Os momentos que antecedem os novos passos que precisamos vivenciar para seguir crescendo na experiência da fé, mas muitas vezes essas noites podem ser longas, extremamente dolorosos. Muitos cristãos e muitos amigos, familiares nossos vivem períodos, e às vezes períodos longos, de tristeza, profunda tristeza e abatimento. Hoje chamamos de depressão, uma palavra que quando os salmos foram escritos ela não existia. E no passado era chamada de melancolia. Mas sabemos que isso é uma realidade, e uma realidade dolorosa, não só para as pessoas que passam por essa noite escura, por esse profundo abatimento ou pela depressão, mas também por aqueles que se encontram à sua volta. Graças a Deus que hoje nós temos recursos para lidar com esses processos dolorosos, terapias, remédios, tratamentos. Nós temos hoje meios para minimizar, pelo menos, a dor que a depressão causa. As causas para a depressão são várias e, de certa forma, até mesmo desconhecidas para muitos, mas envolvem desde a genética, a química, questões que decorrentes de traumas intensos vividos, como perda de pessoas queridas, desemprego, divórcio, até mesmo as questões de natureza espirituais, né? Os problemas da culpa, do pecado não confessado. Os salmos, como temos dito aqui, eles nos ensinam a orar. Eles nos ensinam a sermos honestos com Deus. Eles nos estimulam a usar a linguagem adequada e apropriada para os momentos mais difíceis. As nossas orações, muitas vezes, elas são construídas, elaboradas, para impressionar as pessoas à nossa volta. Escolhemos bem as palavras, até mesmo a entonação da nossa voz, mas expomos muito pouco o nosso coração, falamos muito pouco das nossas emoções mais profundas. E é por isso que muitos encontram dificuldade para entrar no quarto e orar ali, sozinho, na quietude, no silêncio do quarto. E nos Salmos nós encontramos todos esses temas, como temos considerado vários deles até aqui. São sentimentos que nós não podemos negar e não é saudável querer fugir deles. Como temos dito, toda a Bíblia ela fala a nós, mas os Salmos falam por nós. O Salmo 42 o Salmo 42 é uma dessas orações que expõe uma dor profunda na alma humana, um abatimento profundo e doloroso. E encontramos nesse salmo algumas expressões muito, muito fortes. Por exemplo, no verso 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. No verso 5, por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? No verso 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. No verso 7,
Um abismo chama outro abismo no fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O caos atrai o caos. No ritmo das corredeiras, sua rebentação é poderosa, me despedaçou e me esmagou. É uma paráfrase belíssima desse versículo. Verso 10, esmigalham-se-me os ossos. Verso 11, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esse salmo, ele descreve a alma de uma pessoa crente. A metáfora, no início desse salmo, ela é rica e profunda, porque a corça é um animal dotado de olfato privilegiado, que lhe possibilita sentir o cheiro da água, mesmo que ela se encontre distante de onde a corça está. É capaz ainda de perceber, metros abaixo da superfície, um lençol de água, a existência de um lençol de água. A imagem não é de alguém que não sabe daquilo que necessita. A imagem descreve uma pessoa extremamente sedenta, uma pessoa com muita e muita sede, mas que não encontra água. Sabe que ela existe, mas não é acessível. Ele não dispõe dela para saciar a sede. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse é o estado da alma que muitas vezes nos abate. A mim, a você. É assim que muitos se sentem. Creem em Deus. São cristãos de verdade. Têm uma fé viva, clara, madura. Mas passam por situações de profundo abatimento. Entram em períodos de depressão que às vezes se prolonga por muito e muito tempo. Estão sedentos, muito sedentos, mas não encontram água. Não conseguem saciar a sua sede. C.S. Lewis, no livro A Anatomia de uma Dor, onde ele descreve os seus sentimentos após a morte da sua esposa, ele diz, eu acho isso muito forte, mas ele diz assim, onde está Deus? Esse é um dos sentimentos, ou um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, diz C.S. Lewis, muito feliz, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele, a necessitar de Deus. Tão feliz que você se vê tentado a sentir suas reivindicações como uma interrupção. Caso se lembre e volte a ele em gratidão e louvor, você será, ou assim parece, recebido nos braços abertos de Deus. Mas volte-se para ele quando estiver em grande necessidade, quando toda a outra forma de amparo for inútil. E o que você encontrará? Uma porta fechada. Fechada na sua cara. Ao som do ferrolho sendo passado 2 vezes pelo lado de dentro. E depois disto, silêncio. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. Era essa a sensação, era esse o sentimento do grande escritor C.S. Lewis diante da desolação, da tristeza que ele viveu após o falecimento da sua esposa. Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, ele começou a sofrer de depressão muito cedo na sua vida. Tudo começou quando ele tinha apenas 24 anos de idade.
Era o ano de 1858. E ele, mais tarde, recordou da seguinte maneira aquilo que ele vivenciou. Meu ânimo estava tão abatido que eu poderia chorar durante toda uma hora como uma criança e ainda assim não saberia por que chorava. Você já passou por isso? Ou conhece alguém que já passou por isso? Ele disse: o ferrolho que tão misteriosamente tranca a porta da esperança e mantém nosso espírito em melancólica prisão precisa de uma mão celestial para abri-lo. E ele diz assim: eu sei, pessoalmente, que não há nada no mundo que o corpo físico possa sofrer que se compare à desolação e à prostração da mente. Eram expressões muito fortes de alguém que muitas vezes não conseguia sair da cama. Um amigo meu que esteve na Inglaterra uns anos atrás, em Londres, foi lá conhecer a igreja onde ele pregava e ali ele comprou um livro das cartas de Spurgeon e me deu de presente. E grande parte dessas cartas foram escritas nesse período de desolação, onde ele não conseguia levantar da cama. Tamanho era o seu estado de prostração. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. O salmista age como estando no exílio. Para ele, o lugar de adorar, o encontro com Deus, é no templo, mas ele encontra-se longe do templo e pergunta: quando irei? E me verei perante a face de Deus. E essa tem sido uma experiência comum na vida de muitos dos nossos irmãos e irmãs, talvez na sua. Sofremos com a ausência de Deus. Sentimos a necessidade dele, a nossa alma tem sede dele, da sua presença, mas a sensação, o sentimento é de que ele encontra-se ausente de nós. Não se trata de descrença, mas da sensação de ausência. Precisamos, desejamos, ansiamos, mas a nossa sede não é saciada. Esse estado da alma, muitas vezes, ele vem acompanhado de um fortíssimo sentimento de culpa. E muitas vezes não sabemos lidar com essa culpa. Sentimos que estamos causando dificuldade para as pessoas que amamos, que encontram-se à nossa volta, preocupadas conosco. Muitas vezes não faltam aqueles para dizer que se orássemos mais as coisas seriam diferentes, se confiássemos mais em Deus tudo seria melhor. E tudo isso acaba agravando ainda mais o senso de inadequação, de culpa, de ausência, de distância. É possível que essas pessoas confiem em Deus muito mais do que eu, muito mais do que você. Mas muitas vezes nos comportamos como esses inimigos que o salmista descreve, perguntando: o teu Deus, onde está? Como que você que crê em Deus passa por situações assim? Então esse salmo é um salmo importantíssimo para nós, não só para aqueles que encontram-se nesse momento de desolação e de depressão, mas importante para qualquer um de nós, em qualquer circunstância de tristeza e de desolação. E ele aqui nos oferece o que eu chamaria de uma terapia para lidar com esses momentos. A primeira delas, a primeira terapia que esse salmo nos apresenta,
que podemos usar para lidar com a nossa sede, com o nosso anseio de Deus e com o nosso anseio por Deus diante do abatimento, é o uso da memória, da lembrança. No verso 4, veja o que esse salmo diz na oração: lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele viveu experiências muito vivas, experiências muito reais, alegres, na presença, celebrando o cuidado de Deus. As lembranças da vida, das experiências vividas em comunidade, os cânticos de alegria que cantamos junto com o povo de Deus, o louvor, os amigos, as conversas, as festividades, tudo isso ajudava o salmista a lembrar de que sua fé era real. O Deus que ele cria era real, vivo, poderoso. Ele se lembra de Deus nas terras do Jordão, no Monte Hermon, nos outeiros de Mizar. Todas as palavras de Deus, todas as experiências vividas com Ele, junto com o povo, pessoalmente, a lembrança, muitas vezes, é o único alimento e a única esperança para uma alma abatida. Precisamos aprender a contar nossos dias, porque nós não podemos negar na escuridão aquilo que Deus fez na luz. E eu vou repetir: não podemos negar na escuridão aquilo que Deus fez na luz. Segunda terapia que o salmista nos oferece. Ele nos mostra a importância de falar. Eu gosto de usar a expressão de pregar para a sua própria alma. Já comentamos isso num outro salmo. Mas este é um princípio que o Dr. Martin Lloyd-Jones, médico, pastor, escritor, apresenta no seu livro Depressão Espiritual. Esse diálogo interior é uma experiência fundamental para a nossa jornada espiritual em períodos de depressão. Quando é a nossa alma que fala conosco, nós nos abatemos com mais facilidade. Achamos que ela tem a última palavra e nos tornamos vítimas dos nossos sentimentos e das nossas emoções. No entanto, quando somos nós que falamos para a nossa alma, quando somos nós que falamos para a nossa realidade mais profunda e mais interior, quando somos nós que pregamos para ela e não ela a nós, isso traz uma nova esperança. Veja o que o salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, minha alma, pois ainda o louvarei, ele é o meu auxílio e meu Deus. Digo a Deus, a minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Ele toma a iniciativa. Ele fala consigo. Ele fala com Deus. Ele afirma as verdades que marcaram a sua vida. Ele dialoga com o seu próprio abatimento. Terceira terapia importante para nós é a graça de Deus que atua no silêncio da alma. Veja o que ele diz no verso 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. O reverendo Peterson, na paráfrase à mensagem, mais uma vez citando a paráfrase dele, ele traduz esse versículo da seguinte forma: mas o Eterno prometeu-me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira. A graça de Deus
ela atua. É uma graça sempre ativa. Mesmo quando a minha alma encontra-se abatida, mesmo quando eu digo para mim mesmo, ainda o louvarei, é como se o salmista dissesse, olha, agora eu não consigo. Mas em algum momento eu vou voltar e vou louvá-lo. Eu ainda o louvarei. Mas a graça de Deus atua no silêncio da nossa alma. Eu acho linda essa expressão do reverendo Peterson. Ele canta para mim a noite inteira. Ele canta para mim. E por fim, nós temos a terapia da oração de Israel, como eu chamo. Espera no Senhor. Espera. Esse é o princípio da oração do povo de Deus. Esperar. O tempo, o ritmo de Deus não é o nosso. Deus não vive pressionado pelo tempo como eu e você vivemos. O exercício da espera é o exercício da confiança. Ore a partir dessas terapias que o Salmo nos sugere. E nos momentos de abatimento, espera no Senhor. Ainda o louvarei. Ele é o meu Deus e o meu auxílio.